Boa tarde, amigo. Aproveitando esta ferramenta da rede social para levar até você 4 coisas que você precisa saber a respeito de todos os homens e principalmente a respeito de você mesmo. A primeira destas 4 coisas é que todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos os seres humanos são pecadores, assim diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, parte A, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso implica dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Bom, a segunda coisa que você precisa saber é que o pecado tem um preço. O preço do pecado é a morte física, a morte espiritual e, consequentemente, a eternidade separada de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, parte A, diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecador merece morrer, merece a morte. Deus criou o homem perfeito e Deus criou o homem para ter eterna comunhão com ele. Mas, por causa do pecado, entrou a morte no mundo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Esta segunda morte, amigo ouvinte, é a eterna separação de Deus no lago de fogo e enxofre. Um lugar que não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Deus, por causa do pecado, usa este lugar para que os homens que não se arrependeram e não creem em Jesus sejam eternamente condenados. Bom, mas destas 4 coisas que eu estou trazendo para você hoje à tarde, não são só coisas ruins, como a primeira e a segunda. Nós temos uma grande notícia, que é a terceira coisa. A terceira coisa que você precisa saber, que o preço desse pecado que condena o homem à eterna condenação, que coloca o homem na situação de perdido pecador, condenado ao inferno, esse preço foi pago. Esse preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus pagou o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, parte B, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que grande notícia, querido amigo. Que grande notícia. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem um presente para você. Um presente exatamente contrário à condenação eterna, a vida eterna. Deus quer dar a você, inteiramente por graça, a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna. Assim sendo, a quarta coisa é uma notícia maravilhosa. Pense, uma notícia fantástica. A palavra de Deus diz que você pode ser salvo, completamente salvo da condenação eterna, inteiramente por Cristo, se você confiar tão somente em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Meu amigo, você não precisa de igreja, você não precisa de religião, você não precisa de fazer doação, você não precisa de boas obras, você precisa de Cristo como seu Salvador pessoal. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda e qualquer pessoa que invocar o nome de Cristo como único e todo suficiente Salvador receberá do Senhor Deus Todo-Poderoso a vida eterna. A palavra de Deus diz ainda no capítulo 10 de Romanos, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra de Deus ainda nos diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amigo, que grande notícia! Deus te ama, Deus quer dar a você vida eterna. Creia em Cristo e receberá dele a vida
eterna. A palavra de Deus diz em João 3,18: aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Creia em Jesus e receba dele a inteira salvação. Amigo ouvinte, amigo que nos vê nesta tarde por esta ferramenta, entrega a tua vida a Cristo Jesus. Não é uma instituição religiosa, não é uma igreja, não há um sistema, mas sim a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, para que possamos ter vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus,